Então, bem-vindos e bem-vindas a esta entrevista podcast, na qual nós vamos falar de temas como família, relacionamentos, mudanças de carreira, constelações sistémicas, organizacionais e digitais. Com um convidado muito especial, que é o Cecílio Regojo, que é um amigo de longa data e um mestre meu também de constelações organizacionais e que eu considero, de certa forma, as iniciais dele são CR, de Cecílio Regojo. Não sei se já tinhas pensado nisso, mas o CR7 das constelações organizacionais. Que, para quem não sabe o que são as constelações organizacionais, não tem a ver com astrologia. É um método inovador, diferente e intuitivo do que podemos chamar, ele depois explicará melhor do que eu, consultoria estratégica. Talvez seja a melhor designação. Em relação ao perfil do Cecílio, nós falaremos sobre o percurso dele, não só profissional, mas podemos dizer que ele começou como professor assistente no Instituto Superior Técnico, salvo erro, fez Engenharia Eletrotécnica. Não, Mecânica. Mecânica, peço desculpa. Foi empresário de diversas áreas, inclusive algumas relacionadas com discotecas e bares durante um tempo. Também, entre outras, como time sharing, penso eu, e até encontrar a vocação de constelador organizacional, que era uma coisa que não existia até, se calhar, do início dos anos 2000. Devo dizer que, em termos pessoais, o percurso do Cecílio é tão, ou mais, ou ainda mais fascinante, pelo menos tão fascinante, quanto o percurso profissional, no sentido em que ele já viveu 3 casamentos, tem 5 filhos. E um que não chegou. E 8 ou 9 netos. 8 netos. De momento. E só fazendo aqui uma breve apresentação astrológica também. Ascendente Sagitário, Lua em Sagitário na casa 1, Júpiter em Aquário na casa 2, Cabeça do Dragão em Carneiro na casa 5. Para quem for chinês, eu depois explicarei um bocadinho isto. Marte em Touro entre a casa 5 e casa 6, Sol em Touro na casa 6, Vênus igualmente, Mercúrio em Gêmeos na casa 7 e dos clássicos falta Saturno em Leão na casa 9. Falaremos mais à frente um bocadinho do como é que se relaciona o percurso dele com o mapa do Cecílio. No final falaremos mais de um produto novo que ele tem de constelações que pode, de certa maneira, revolucionar o mundo das constelações sistémicas, tanto organizacionais como familiares. Mas antes disso, eu gostaria de explorar um bocado, Cecílio, o teu percurso, e muito grato pelo teu convite e por estares aqui. Gostava muito de perguntar. Eu já agora de te perguntar, eu gostava muito de agradecer o teu convite. É sempre um prazer estar contigo, porque conhecemos há muitos anos. E uma pequena retificação só. Prefiro não utilizar o CR, mas sim o CFR. CFR, Fernandes Regojo. Que mudou muito na minha vida o ter utilizado o nome do pai e da mãe. Portanto, Cecílio Fernandes Regojo. O CR só fica curto e sendo uma pessoa mais cheia neste momento. Daí a importância, se calhar, de integrarmos sempre o passado da nossa família, é uma das mensagens que querias deixar. Exatamente. Também em termos profissionais, também em termos empresariais. Então vou-te chamar o CFR7 das constelações organizacionais e quero perguntar precisamente isso, que é: Regojo não é um nome português, eu sei que tu tens família espanhola e neste momento vives em Espanha. Exato. De onde é que vem o teu nome? O Fernandes Regojo são os 2 nomes espanhóis. Os teus pais eram os 2 espanhóis? Os dois são espanhóis. Portanto, o meu pai são os 2. O meu sangue é totalmente espanhol, embora a minha mãe já nasceu em Portugal. E eu sou meio-meio. Nasci em Portugal, tive 65 anos em Portugal e há 10 anos que estou em Espanha. Portanto, sinto-me português quando estou em Espanha e sinto-me espanhol quando estou em Portugal. Há uma parte de mim que é muito nacionalista, que fica ligeiramente triste de não seres mais, pelo menos 50% de sangue português, mas isso não interessa porque tu nasceste em Portugal e viveste sempre cá e eu acho que é uma das tuas riquezas precisamente é essa diversidade interna e que te permitem se calhar pensar de outra forma. Eu acredito que se não fosse se calhar essa herança espanhola, poderias não ser um homem de arriscar tanto, na minha opinião. Apesar de historicamente os portugueses terem arriscado nas navegações, não é um povo se calhar assim tão aberto para o risco por natureza.
Em qualquer caso, é bom saber. E então, no fundo, o que me estás a dizer é, uma primeira nota subliminar, é que atenção que às vezes lembrar os nomes de família pode ser importante. Achas isso? Não, é fundamental. É fundamental porque é preciso não esquecer de onde é que nós vimos. E nós vimos do pai e da mãe. E muitas vezes temos um pouco a mania de dizer que somos 50% pai e 50% mãe. Não é verdade. Não é verdade? Não. Então? Somos 100% pai e 100% mãe. Quando dizemos que é 50%, é que muitas vezes gostamos há coisas do meu pai que eu não gosto, tira-te. Há coisas da minha mãe, tira. Mas o que acontece é que tudo chegou. Quando eles transmitiram, portanto, o ADN que veio para mim, é 100% de cada lado. E, portanto, uma das coisas que é fundamental para o ser humano é eu tomar-me a mim mesmo. E quando eu me tomo a mim mesmo como completo, tomo tudo o que veio de trás de mim. Não só uma parte. Exatamente. E muitas vezes andamos à procura, nestas nossas profissões de mudança, andamos à procura de tirar algo de nós que não gostamos para instalar algo novo. Isso para mim, digamos, é um erro porque é uma exclusão. Quer dizer que eu quero excluir algo de mim que não gosto para incluir outro. Faz sentido. Nesse aspecto, portanto, por isso é que a mudança, eu não acredito no conceito de mudança como tal. Mudo a palavra mudança por adicionar. Portanto, é como é que eu estou satisfeito comigo, como é que eu sou, e vou adicionando coisas a mim para melhorar o que eu sou. Agora, eu não deixo de ser o que eu sou. E por isso é que sou 100% pai e 100% mãe. Goste ou não goste, mas é assim que eu sou. Faz sentido, e por isso é que eu também gosto muito de conversar contigo, porque realmente vês as coisas muitas vezes num prisma um bocado desconcertante, mas que acaba por fazer bastante sentido. E ainda por cima, falando de constelações, ainda mais sentido faz reconhecer no fundo essa herança dos 100% de cada lado e não só o que nos convém ou o que nos apetece. Aliás, e como exemplo só em termos dos nomes, que é muito importante, eu sou Cecílio Regojo, porque os nomes em Espanha são postos ao contrário de Portugal. Primeiro, em Espanha põe-se primeiro o nome do pai e o segundo o nome da mãe. Ou seja, portanto, Regojo é da mãe. É da mãe. Portanto, toda a gente me conhecia como Regojo, e o Regojo é o nome mais conhecido do que o Fernandes, aqui em Portugal, e sempre fui conhecido por tal. E, portanto, até aos 50 e tal anos, sempre me conheceram assim. E começou-me a faltar alguma coisa. E quando comecei a utilizar o nome completo, o sentimento interno, que não se pode explicar, é como se me sentisse mais completo. E agora, se dizem de mim Cecílio Regojo, eu quase que digo quem é esse. Ok, então já agora uma pergunta sobre isso, que é, então as pessoas que têm muitos nomes, tipo 5 nomes, eu tenho 4 nomes, devo usar publicamente os 4 nomes, ou os 5 nomes se tivesse 5 nomes? Não, eu não acho, eu sou completamente contra as regras. O que eu posso transmitir é o que fez efeito em mim. Agora, o que eu acho que é importante é que nós incluamos as duas partes. Não os 4, não é? Portanto, mas que sejas mais completo. Suficiente para aquilo que tu sentes ser mais completo. Em determinadas ocasiões, por ser ao longo, posso utilizar Cecílio F. Regojo. É outra coisa. Portanto, porque é quem nós somos. Realmente. E já te aconteceu teres clientes em que a conclusão da constelação ou da consultoria foi precisamente, no caso dos nomes, utilizar outros nomes, seja para a empresa ou para o cliente? Não, porque eu também não vou muito nessa linha. Nesse caminho, ok. Eu não acho que se devem mudar nomes, eu acho que se devem transformar nomes. A mudança de um nome, de uma empresa ou de uma pessoa é muito perigoso. Depende de como é que se faz. Se fazes no sentido de tirar alguma coisa de mim, estou a excluir algo de mim. E é como que às vezes queres esquecer esta parte da minha história. E esta parte da minha história foi a parte que me chegou aqui. E portanto, cuidado. Eu diria sempre tentar incluir alguma coisa. É melhor incluir se calhar do que excluir, em princípio. Não, em princípio não, sempre. Sempre. Por exemplo, em termos empresariais, em termos de fusões de empresas com que trabalho bastante, é importantíssimo o nome.
muitas vezes não se respeita a cultura de uma das empresas, não é? E depois não se entende porque é que as coisas não funcionam. E isso é das coisas mais fundamentais que existe, não é? Falaremos disso à frente, mas é um ótimo ponto de vista, porque é um pormenor que simbolicamente e não só energeticamente depois tem peso, nomeadamente, como tu dizes, nas culturas das famílias. Eu iria agora entrar num tema que eu acho também muito fascinante, que é o seguinte facto. Entrando no teu percurso familiar, que não foi nada, digamos assim, normal. Mas tu tiveste 5 filhos, 2 entre os 25 e 26, 10 anos depois, ou 11 anos depois, entre os 37 e 39, mais 2 filhos de outro relacionamento, e tiveste o 5º filho mais ou menos aos 65 anos, portanto, em alturas muito diferentes. Como é que é conseguir gerir ou educar em idades tuas tão diferentes, em idades sociais, ou seja, épocas tão diferentes, porque os meus filhos foi basicamente a seguir ao 25 de Abril, mais ou menos. Foi no 25 de Abril mesmo. Portanto, foi quando... A primeira filha nasceu em 75. Pronto, como eu, portanto, sou da idade da tua filha. Como é que é gerir em épocas tão diferentes e, sobretudo, em idades tuas tão diferentes? Ou no fundo, os princípios são os mesmos? A pergunta é estranha, porque nunca pensei nisso. Porque uma pessoa é pai. Ainda agora estou a fazer num evento internacional e o outro dia apresentei-me, a minha apresentação foi dizer a minha profissão é ser pai. Porque eu sempre fui pai. A minha filha mais velha tem 49 anos, o mais novo tem 9 anos. É diferente, mas cada filho é diferente em qualquer época da vida. Não te posso dizer se é melhor, se é pior, e nunca penso o que é que poderia ter sido diferente se não tivesse este filho nesta época ou não sei o quê. Não. Só tenho o filho, ainda por cima eu sou um pai babado, portanto não há que escapar. Não vejo diferenças. Vejo diferenças fisicamente, já não aguento tanto como antes, não é? Mas em termos de educação, em termos de estar com eles igual, e principalmente porque o meu tipo de educação com os meus filhos foi sempre um tipo de educação de facilitação. Ou seja, portanto, tentar que eles se responsabilizem pelo seu desenvolvimento, acompanhados por mim, como é evidente. Ou seja, não és ultraprotetor? Não, sou ultraprotetor cá dentro, muito ansioso até, mas não mostro. E, portanto, tento empurrar o mais possível para que eles se consigam autonomizar. Uma das coisas que eu dizia aos meus filhos, a todos eles, dizias assim, olha, a única coisa que eu quero é que vocês aprendam a viver o mais rapidamente possível, porque eu não sei quanto tempo é que vou estar cá. Enquanto estou cá, apoio-vos em tudo, mas não sei, não é? Portanto, eu quero é que vocês estejam preparados, não é? E esta é a minha filosofia. Portanto, a minha filha já tem quase 50 anos, portanto, já está na sua vida, não é? E é com este de 9 anos, que tive aos 65 anos, e o mais interessante disto tudo é que quando eu olho para ele, eu diria que é talvez uma das coisas que não me deixa morrer, nem vou morrer, porque eu tenho que estar cá para ele. Pois. Ou seja, ainda te puxa mais para a vida. Exatamente, não é? Portanto, e é um prazer enorme, não é? E esta opção de vida é curioso, porque às vezes uma pessoa pensa que na minha idade eu devia estar a descansar, a escrever livros, reformado, não é? E evidentemente quando tens um filho de 9 anos, não podes, não é? Portanto, não podes, portanto é 100%, estás 100% para ele. E as pessoas dizem, mas é que tu perdes coisas que podias fazer. E este é que é o erro das pessoas, que acham que perdem coisas. Não, eu não perco, eu ganho. Porque o que eu tenho, só tenho 24 horas por dia. E é a minha decisão onde é que eu o vou utilizar. E portanto, eu em vez de utilizar a estar a descansar, ou de viagem, ou a escrever livros, decido estar com o meu filho. E portanto eu nunca me arrependo de nada por coisas que me tenham, digamos, acontecido por decisão própria ou por coisas que acontecem, não é? Que é o que é mais difícil na vida. É como é que nós conseguimos estar presentes para o que temos. Exatamente.
Portanto, se eu estou com o meu filho e estou a pensar que gostaria de estar a escrever um livro, ou a estar formado, ou a olhar para não sei onde, não é? Eu não estou a escrever o livro e não estou com ele. Exatamente. E essa é que é a parte, para mim, das partes mais difíceis no ser humano, é nós conseguirmos estar presentes em cada momento naquilo que a gente está a fazer, não é? Portanto, pensamos muito na falta. Um pequenino exemplo só. Quando as pessoas vão a um restaurante, repara que a maior parte das vezes o que se fala é ao restaurante que a gente não foi. Epá, naquele come-se bem, naquilo não sei o quê. Em vez de estar ali... A comer bem naquele. Exatamente. E a saborear. Olha, eu acho que tu tens muita razão. Isso é palavras de sabedoria de vida. E já agora, para quem também não conhece o Cílio, portanto, eu, claro que conheço já bastante a vida dele, não muitos detalhes, mas sei, por exemplo, que ele, quando toma decisões importantes, ele não tem os filhos todos em Portugal. Ele muitas vezes viaja, sei que a tua filha está em Copenhaga, não é? Tenho um em Copenhaga, um em Inglaterra, 2 em Portugal e um em Espanha. E um em Espanha. E eu sei que ele, quando toma grandes decisões na vida, ou quando vai tomar grandes decisões na vida, corrige-me se eu estiver errado, mas costuma ir visitar de propósito os filhos para anunciar essa grande mudança de vida. E, portanto, não se trata de facto daqueles pais que, responsabilizam os filhos pela sua autonomia, mas não têm uma relação de proximidade com eles, certo? É isso que tu fazes muitas vezes, não é? Não, muitas vezes não faço, mas faço às vezes, principalmente, grandes decisões da minha vida pessoal. Ok, não tanto a profissional, mas não, da profissional nada. A vida pessoal, em termos de algum, digamos, divórcio, um novo relacionamento, não vou pedir autorização, como é evidente, não é? Mas vou avisá-los que vai acontecer. A todos. A todos. E, portanto, eu acho que nós temos a obrigação de ir preparar a cama, de certa maneira, para que as pessoas estejam bem, não é? Eu, como tenho, digamos, três casamentos, não é? Ainda por cima numa multinacional, porque estão todos por aí, não é fácil, como devem calcular, a gestão... Mas que não seja logística. Não só logística, mas a gestão, digamos, emocional, com a primeira mulher, com a segunda mulher e depois a própria relação entre os filhos. Portanto, consegui que a relação entre os meus filhos seja ótima, funciona muito bem, não se vê tanto como era possível, não é? Às vezes conseguimos reunir-nos uma vez por ano, mas essa gestão foi muito trabalhada estrategicamente por mim, no sentido de preparar as coisas para que as coisas sejam o mais suave possível. Não deixa de haver, digamos, litígios, não deixa de haver, digamos, anticorpos iniciais, como é perfeitamente natural, mas desde que as pessoas vão com a verdade, não há problemas. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que é das coisas que me lembro neste último relacionamento que tive, eu estava tão convencido e tão centrado que era aquilo que eu queria, que quando falei com os meus filhos, ninguém me perguntou nada. E, portanto, no fundo, importante é que, se eu estou convencido, do lado de lá, quando nos ouvem, estou a falar dos meus filhos, que é a parte mais principal, mas não há nada a dizer. Não há nada a dizer. As pessoas normalmente têm críticas ou opiniões ou dizem-nos coisas, porque muitas vezes nós internamente vamos com dúvidas. Pois. E às vezes vamos participar um bocadinho quase que a perguntar. Agora, quando vais centrado, impressionante. Mas sentes-te mesmo que é importante dizê-lo e informar? É muito importante dizê-lo, mas não são eles que tomam a decisão. Claro. É mais a participação para que as coisas funcionem o melhor possível. Não é? Portanto, E tu consegues juntá-los todos no Natal, os irmãos? Não, no Natal não, porque o Natal é um sítio, é difícil. Eu pessoalmente não gosto muito de Natal, mas pronto, são as minhas lembranças. Porque ainda por cima, com estas separações todas, não é? Portanto, há não sei quantas casas para ir. Eles também têm, tanto de um lado como do outro, os pais têm separações, portanto é sempre difícil.
O que eu tento fazer, e tenho conseguido em algumas vezes, tipo ou na Páscoa ou no verão, temos-nos conseguido reunir, eu tenho uma casa no Castelo de Bode, e reunimos-nos ali, mas a última vez que estivemos todos, enfim, já foi há, não sei, talvez uns 3 ou 4 anos. Não é? Não é tão frequente. O que é frequente é estar com grupos deles, enfim, claro. Todos ao mesmo tempo é sempre difícil porque toda a gente tem a sua vida. Os mais velhos já têm, portanto os meus netos mais velhos já são mais velhos também, portanto a logística é sempre complicada. Mas uma das coisas que é fundamental para mim em termos da minha família e em relação, digamos, aos meus filhos, que é o que é importante, é que às vezes mesmo sem haver um grande contacto, eles sabem que eu estou presente. E aconteceu isto muitas vezes, porque eu não preciso de estar atento, porque quando há alguma urgência, aparece um telefonema ao pai. Não sei como resolver isto, portanto já tive situações em que complexas, não é? E isso descansa-me, mas isto é por toda a confiança que eu consegui meter neles desde pequenos, para que eles fossem... Para que partilhem contigo. Que possam estar abertos quando precisam, percebes? Que é uma das coisas que eu digo sempre, embora há pessoas que não estão muito de acordo comigo, não é? Eu raramente disse que não aos meus filhos. Precisamente por esta maneira de facilitar o processo. E portanto, eu acho que talvez por isso é que consegui esta confiança. O que eu acho um feito até por outra razão, é que normalmente a tua geração, e os meus pais têm amigos, portanto casais amigos, e portanto eu conheço relativamente bem a tua geração, nesse aspecto, mas é raro, sobretudo o homem, mas a mãe também não é assim tão comum, sobretudo o pai, o homem, ter uma relação de partilha emocional com os filhos, ou seja, que os filhos vão dizer o que sentem, ou quando estão mal numa relação, ou quando estão mal numa questão, sabem que podem contar com o pai. Claro que o pai não vai resolver um problema, mas sentem que é um apoio, pronto, e que há essa partilha. E eu acho que isso é, não sei se concordas comigo, pelo menos relativamente raro acontecer. Não, é raríssimo. É raríssimo. E principalmente, digamos, os pais da minha geração, o que acontecia muito é que divorciavam-se da mulher e divorciavam-se dos filhos. Eu tenho uma amiga minha de há muitos anos que dizia uma coisa muito curiosa, que dizia que eu era o pai mais mãe que ela conhecia. E portanto eu acho que sou um pouco mãe, aliás não sou o tipo de pai duro, talvez pai banana. Houve amigos meus que me criticaram às vezes a permeabilidade que eu deixava, digamos, aos meus filhos. Mas depois, mais tarde, disseram-me, não sei como é que tu fizeste, mas os teus filhos estão muito bem educados. Pois. E eu fiz à maneira que eu sabia, não é porque sou melhor ou pior. Claro. Foi o que me saiu e tive a sorte que me saiu bem. Sim, a prova é que os teus filhos estão, lá está, bem educados e têm a sua estrutura psicológica formada. Claro, devem ter as suas questões, mas são pessoas que têm a sua independência, têm a sua autonomia, têm a sua vida, o que é incrível. Cílio, tu uma vez estava a jantar contigo e tu disseste uma coisa que me marcou, eu devo dizer, para sempre, que foi o seguinte, e é a pergunta que eu te queria colocar a seguir, que é, há pessoas às vezes que estão um bocado empatadas numa relação, ou seja, sabem que há qualquer passo a seguir, mas têm dúvidas, ou têm medo, ou têm relutância, ou têm falta de clareza. E no meu caso, tu no jantar te perguntaste-me há quanto tempo é que eu estava na minha relação, na altura, eu disse 6, 7 anos, e tu perguntaste-me o que é que eu estava à espera. Tipo, João, o que é que estás à espera para ter um filho? E porque eu tenho uma enteada, mas não tenho um filho biológico. E depois disseste, é simplesmente a pior coisa e a melhor coisa que pode acontecer na vida. E aquilo deixou-me ali muito impactado, e fiquei bastante mexido com isso, sobretudo vindo de uma pessoa que acho que na altura tinhas acabado de ter um filho, o 5º filho aos 65 anos, e eu pensei, fiquei um bocado envergonhado, pensei, como é que é possível? Ainda por cima eu que também trabalho com constelações, mas sobretudo com a astrologia e com o desenvolvimento humano,
e sabendo o que sei até do meu próprio mapa e da minha vida, não me permitir sequer, porque tinha as minhas resistências, as minhas dúvidas, como é que o Silo, que ainda por cima é taurino, que faz assim as coisas devagar e tudo, consegue educar 5 filhos, eu não me permitia sequer abrir mais claramente para a hipótese de um filho, e foi a melhor coisa que fiz na vida. Não vou dizer que foi por tua causa, mas foi um conjunto de circunstâncias. Ainda bem. Foi um conjunto de circunstâncias, mas realmente, de que é que estás à espera? E a pergunta que eu tenho para ti é esta. Claro que a experiência de cada pessoa é diferente, mas eu percebo, quando tu disseste, no meu caso, o lado pior não tenho sentido tanto, mas sobretudo o início, claro que é muito duro fisicamente. Há algumas restrições de liberdade, mas claramente, pelo menos na minha experiência, compensa brutalmente tudo o que é positivo. Tu tens alguma sugestão, algum conselho a dar às pessoas que podem estar um bocado empatadas na sua vida, porque há um passo a dar, ou é viver junto, ou é ter um filho? Quando é que tu achas que a pessoa sente que deve ter filhos? Quando é que deve passar para... Porque hoje em dia há sempre aquelas desculpas, não há dinheiro, a minha geração, por exemplo, foi um bocado protegida e mimada, não está habituada a resolver problemas e desenrascar-se tanto, a sociedade é um bocado diferente e hoje as pessoas têm menos filhos e somos, não sei se mais egoístas. Tens alguma sugestão a dar sobre isto? Não me atrevo. Não te atreves? Não me atrevo a dar nenhuma sugestão, por uma razão muito simples. Eu respeito muito o ser humano. E o ser humano é muito... somos todos muito diferentes uns dos outros. A única coisa que eu posso dizer, digamos, a questão de ter filhos e muitas outras coisas, decisões da vida, eu tenho permanentemente dúvidas. Dúvidas. Tenho um processo de decisão complexo e lento. Embora sendo taurino, a questão é que depois de tomar a decisão está tomada. Não é? Mas demora muito tempo e é muito cá dentro. Agora, quando é que é a altura para cada um de nós ter? Não faço a mínima ideia. O único conselho que eu talvez pudesse dar é que não pensem. Sintam. Sintam o que é que o vosso corpo diz. E depois, é evidentemente que a decisão de tomar um filho é uma decisão muito, muito grande, que é para a vida, não é? Portanto, não é arranjar um cãozinho para casa, não é? Portanto, é para a vida, e é uma pessoa que depende de nós. O ser humano é o único animal que depende, até durante muitos anos, de cada um de nós. É algo que é fabuloso, não é? Mas digo eu. Pois. Agora eu vejo muitos pais que não olham para os filhos. Pois. E portanto, como é que eu posso dizer a um pai, a uma mãe que não conheço, não é? Ou mesmo conhecendo, não é? Em termos de aconselhamento, por exemplo, se me aparecesse alguém em termos de consulta, aconselhamento em relação a isso, eu não diria nada. Portanto, eu facilitaria, digamos, um processo. Para ela se sentir mais. É preciso respeitar muito o ser humano. A única coisa que pode ser, digamos, interessante, não só nestas decisões, eu estou a generalizar em termos de decisão, não é? É que pensem que o futuro é sempre melhor que o passado. É um bom princípio. Agora, não é possível aconselhar. Okay. Não. E grato pela humildade e ao mesmo tempo sabedoria. Cílio, antes de passarmos para a parte profissional, eu gostava de falar um bocadinho também da tua experiência emocional de relacionamentos, porque eu acho que para muita gente assustador ter muitos filhos, embora eu, por exemplo, ainda há pouco saí de uma consulta de uma cliente com 8 filhos, ainda mais nova do que eu, e fiquei de facto espantadíssimo, mas estava a dizer que é uma raridade, pronto. Mas há muita gente que fica de facto em estado de pânico com a possibilidade de ter mais filhos ou deveria ter, como tu dizes, cada caso é um caso. Mas igualmente, no caso dos relacionamentos, quando é a altura para casar ou para divorciar. Ou seja, ambas as decisões, talvez a divorciar seja mais difícil do que a de casar, porque casar há sempre muito mais entusiasmo, mas tu consegues perceber ou dizer da tua experiência, ou seja, tu tiveste um casamento dos 21 aos 30, 31, tiveste todo salvo erro dos 35 aos 60 e pouco.
E outro dos 65 até aos 70... Até há pouco tempo, exatamente. Pronto, até há pouco tempo. São mais ou menos 10 anos em média de cada relacionamento. Não. O segundo foram 30 anos. 30 anos de casamento. Exato, de 75 até aos 65 anos. Sou bom taurino, portanto, bastante estável. Portanto, 10, 30, 10. Portanto, não andei a picar de um lado para o outro. Não é? Como é que tu achas a tua experiência? Porque assim, é como te digo, acho que para muita gente é difícil o salto de oficializar e juntar e comprometer, e sobretudo com filhos, porque todas elas tu tiveste filhos, portanto é um compromisso para a vida e não dá para desfazer. Mas igualmente a decisão de chegou à altura, o ciclo acabou, a relação acabou. Mas a minha pergunta é, no caso da parte antes, ou seja, do casamento, como é que se gera um casamento, na tua experiência? Qual é, que é a melhor forma de gerir um bom casamento? Eu não sei. Portanto, como conselho de fora, sim, eu posso dizer, se pensas muito, não casas. Ok. Não pensar muito, também como há pouco. Se pensas muito, não casas, não é? Portanto, porque o casamento... Se pensas muito, também não tens filhos. É a mesma coisa. Exatamente, não é? Portanto, o casamento, o juntar-se com uma pessoa, o apaixonar-se é uma coisa maravilhosa. Não é? E quando estamos apaixonados, somos estúpidos. Não vemos, digamos, a vida realmente, digamos, como ela é, e é maravilhoso esse estado. É? Depois a gente toma a decisão de continuar ou não continuar. Não é? Portanto, eu não vejo que a decisão de casar não é uma decisão racional. Eu acho que é uma decisão muito emocional. E chegas a um momento em que decides. E há uns que temos sorte e há outros que temos mais azar. E o que é normal. Porque as pessoas... Também é preciso ver uma coisa. Porque é que as pessoas se separam? Muitas vezes não é porque deixam de gostar um do outro. Ou que deixam-se de respeitar. É porque o ciclo de vida mudou. E o crescimento interno de cada um de nós tem diversas velocidades. E muitas vezes nós conhecemos alguém que é a nossa alma gêmea, mas dentro de 10 anos eu fui por um lado e ela foi por outro em termos de desenvolvimento interno e não tem nada a ver com o outro. Ficam desfasados, é isso? Eu lembro-me uma coisa muito interessante que explicava o José Medeiros. Não é da minha família, mas podia ser. O José Medeiros, portanto, na Árvore da Vida, não é? Portanto, conhece a Árvore da Vida, não é? Sim, portanto, sim. Ele dizia uma coisa muito interessante, portanto, na Árvore da Vida, que é assim, não é? Portanto, ele dizia que as pessoas se conhecem assim, mas se há um que está neste movimento para cima e outro para aqui, dali a uns anos, já não se conhecem. Não é? E, portanto, não devemos, de certa maneira, culpar o outro ou as circunstâncias. As decisões não são muito racionais. Tanto o casamento como a separação. A separação já é diferente. A separação acaba por ser o resultado de uma degradação da relação, que não foi possível, entretanto, ajustar agulhas. E, portanto, começa a haver, digamos, um certo cansaço de parte a parte. Uma das coisas que é muito importante na separação, ou no juntar também, não é? Portanto, é que nunca há um culpado e nunca há um responsável. Nunca. Não é? Portanto, é sempre 50-50. Porque aquela história de dizer assim, portanto, a minha mulher enganou-me ou o meu marido enganou-me, não é verdade. A verdade é que eu deixei que me enganassem, porque eu não estava atento. Portanto, há sempre uma responsabilidade mútua. E enquanto cada um de nós não consiga assumir a sua própria responsabilidade do que correu mal, eu depois tenho dificuldade de ir para outra relação. Agora, dificuldade para a outra relação, ou seja, começar outra relação ou de efetivar a separação? As duas coisas. As duas coisas. Enquanto cada um não assumir o que é que exatamente. Da sua parte não foi. Porque se tu estás na raiva do outro, para quem é que tu olhas? Sempre para o outro. E queres que o outro seja diferente e não é. E, portanto, são coisas da vida. A decisão é sempre muito difícil. Principalmente, digamos, quando tens filhos. E eu não sei quando é que é uma boa decisão. Eu diria que a boa decisão é quando é possível para cada um dos lados.
não é? Portanto, eu tive 3 separações, umas mais complexas do que outras. Neste momento tenho uma boa relação, digamos, com as 3, mas não sei qual é, em termos de decisão não há. Não há, tem de ser o cada um. Às vezes o que acontece, e o que aconteceu, digamos, comigo, mas isso por setor, não é? Demora mais tempo. E já muitas vezes pensei nisso, não é? Porque é que não o fizeste antes? E não me estou a referir a nenhuma das relações, estou a referir, digamos, a todas. E pensava, digamos, porque é que não o fizeste antes? E cheguei à conclusão que provavelmente eu não podia. Ou a minha estrutura emocional precisava de tempo para gerir para gerir isso. E portanto não é um conselho de decisão. Cílio, só últimas 2 perguntas sobre este tema para passarmos ao seguinte, que é: tu nas 3 casos casaste oficialmente ou juntaste? Casei oficialmente. Nos 3 casos? Sim, com um pequeno... E há diferenças entre uma coisa e outra? Ou... Porque há pessoas para quem não é igual. Olha, eu acho que não há diferença. Não há diferença. Eu diria sempre que quando uma pessoa não está casada tem uma vantagem que não se pode divorciar. Ou é mais difícil divorciar, mas dizia isto brincando. Há diferenças, para mim eu não sinto muitas diferenças, mas respeito que para algumas mulheres existe essa diferença. Não é? Portanto, embora em todas as minhas relações eu comecei junto, e portanto depois umas demorou mais ou menos tempo a oficializar o casamento. Mas nós temos de ter muito respeito para quem está do outro lado. Portanto, mesmo que para mim seja igual, ou porque para mim o que existiu sempre, não só pessoalmente, mas em termos de negócios também, é a palavra. E portanto o papel nunca foi muito importante para mim. E de facto temos de sentir como é que o outro que está connosco se sente. E então, portanto, se eu estou bem assim, mas o outro, se o outro não está, a relação não vai continuar. Pois. Portanto, se para mim é indiferente, então qual é o problema? Portanto, temos de ver com cada um. Portanto, à luz de algumas teorias, há pessoas que acham que o papel é comprometedor, mas para mim eu não sinto isso. Vês mais pela essa questão do respeito pela vontade do outro. Mas eu acho que talvez as mulheres sintam um pouco mais essa diferença. Essa diferença, mas também há mulheres que também não se querem casar, não é? Pois. Portanto, última pergunta sobre este tema, que é: a paixão aos 20 ou aos 60, o nível de intensidade é o mesmo? Como é que se vive? Essa tu viveste uma paixão aos 65. Sim. Foi a paixão da minha vida. A tua vida. Eu não posso comparar. Eu não posso comparar, eu apaixonei-me pelas das 3 de maneira diferente. Enfim, com 20 anos, da maneira que a gente sabe que é aquele entusiasmo todo. Agora, quando da segunda vez também foi uma paixão, uma ligação muito, muito bonita e muito boa. E muito prazeroso. Tudo muito prazeroso durante, enfim... Dobrou-me bastante tempo a paixão, de certa maneira. Quando cheguei aos 65 anos, e depois de um relacionamento de 30 anos, fiquei convencido, disse para mim: olha, o meu papel neste mundo é não estar casado. Não é? Porque parece que eu não consigo. E de repente aparece-me uma mulher que eu me apaixonei loucamente, e eu disse: não é possível. Portanto, aos 65, as pessoas dizem: pá, é velhinho, ou não sei o que e tal.
a ligação foi tão grande, a união foi tão grande, nós dizíamos as mesmas coisas ao mesmo tempo. Queríamos ir a qualquer sítio, era uma sintonia que era de outro mundo, não é? Portanto, provavelmente estaremos ligados de outro lado, não é? Portanto, e foi de certa maneira curioso que durante toda a minha vida eu sonhava com ter uma daquelas paixões de arrebatadoras de vais aquelas tipo filme que estás no cais e vês uma mulher dentro do comboio, tu entras e é aquilo, portanto, e foi isto que aconteceu. Portanto, foi de repente, foi tão forte ou tão pouco forte, não é? Portanto, que eu mudei a minha vida toda, não é? E foi das coisas mais bonitas que me aconteceu na vida, não é? Portanto, embora, digamos, as coisas no fim acabaram por, enfim, não ir por bom caminho, agora, enfim... Fica a experiência para sempre. Para sempre. É uma coisa muito, muito, muito bonita. As pessoas que nos estão a ouvir e que estão a ouvir este testemunho, eu acho que também ficam com mais, no fundo, fé na vida, que há sempre momento para se viver a paixão e que a vida pode sempre nos surpreender. Eu acho que a tua vida é um claro caso que demonstra isso em diversas questões, não só também amorosas, que é um exemplo claríssimo, mas também profissionais, porque também houve uma descoberta de uma paixão relativamente, para o que umas pessoas pensariam, tardiamente, e de uma nova vocação, de uma nova carreira. Cílio, eu gostaria de fazer só, se me permites, um interlúdio astrológico, para comentar, no fundo, à luz da astrologia, e vou pedir também às pessoas da minha equipa para depois colocarem em destaque o teu mapa astrológico, porque é interessante também perceberem como é que eu sou do mundo da astrologia, para quem não me conhece, já agora João Medeiros, para quem não me conhece, e para falar um pouco das ressonâncias aqui, dos temas que o Cílio referiu com o seu próprio mapa. O mapa não diz certezas, diz probabilidades, diz tendências, e uma das questões que uma pessoa, um técnico, se interroga quando vê uma história destas é o que é que poderia indicar no mapa uma tendência para uma vida assim, emocional, nomeadamente com tantos filhos, com tantos netos e com 3 casamentos, e obviamente que há apontamentos no teu mapa que sugerem essas potencialidades, mas não são óbvios. Porque, por exemplo, na astrologia uma pessoa pensaria que a água é que é o elemento das emoções e da família dos afetos. E tu não tens praticamente, aparentemente, nenhum planeta em signos de água. Ok, então mas a casa 4 é a casa da família. E normalmente eu já tenho clientes com 5, 6 filhos com sol na casa 4. Também não tens planetas na casa 4. A casa 8, mas a casa 8 é uma casa de partilha, de relacionamento. Bem, também não há lá planetas. A casa 5, então tem que ser a casa 5, que é a casa dos filhos. Bem, tens lá o nó de norte, Marte está lá perto, mas não chega, também não está lá o Sol, não está lá a Lua. Eu já sabia que era um tipo esquisito, não é? Então será a casa 11, porque a casa 11 se chama a casa também do grupo casamento e filhos. Bem, também não tem lá nada. O que é que tem? Então, para as pessoas perceberem que a astrologia também não é assim tão linear e direta e que há outros argumentos fortes, nomeadamente no teu caso, tens a Lua muito perto do ascendente, e a Lua é que é o planeta das emoções e dos filhos. E o segundo astro que está mais perto de um ângulo de norte, sul, este a oeste é Vênus, que está a 4 graus do teu descendente, enquanto a Lua está a 5 graus ou 6 graus do teu ascendente. Então os planetas dos afetos, que é a Lua e Vênus, estão mais exponenciados pela proximidade dos ângulos. Então quando o planeta está próximo do ângulo, está, digamos assim, ampliado na sua expressão. Então essa é uma razão, embora não seja razão suficiente. A outra razão, há muitas possibilidades, mas é o facto de tu teres nascido de noite, portanto és um lusco-fusquívago, porque nasceste depois do pôr do sol, tal como eu, e portanto aí nesses mapas a Lua também tem um peso muito importante, e estando na casa 1 e sendo regido por Júpiter, se a fertilidade é a Lua, perceber como é que está o regente da fertilidade e dos filhos, neste caso, como está em Sagitário, seria o regente Júpiter, e o teu Júpiter está bastante livre de tensões, ou seja, o teu regente do teu eu, que é Júpiter em Aquário na casa 2, é o regente de Sagitário, tem um único ângulo a planetas pessoais e é a própria Vênus, e é um ângulo de trígono aplicativo, ou seja, que está em formação. Ou seja, há muita ligação do teu regente do eu com Vênus, que são os relacionamentos, que são os afetos, e a tua própria Lua é governada por um planeta de fertilidade, de abundância, e que está muito bem posicionado. Então essa é outra razão. Para além de, mitologicamente, Zeus ou Júpiter era um deus com muitos relacionamentos e com muitos filhos,
até tardiamente, tanto que se representa Zeus com uma barba branca, mas com muitos filhos e com muitas aventuras e com muitos amores. E então há aqui de facto uma ressonância interessante. O próprio ascendente Sagitário, que é alguém que também está disposto ao novo e que acredita, mas eu já tenho muitas clientes com ascendente Sagitário que não têm filhos, porque privilegiam a liberdade em detrimento do compromisso sentimental. Então há aqui outros argumentos, e estes são alguns desses argumentos, ou seja, uma lua muito destacada nos primeiros graus, porque se fosse nos últimos graus não seria assim, mas nos primeiros graus há mais vida pela frente, então é mais normal que haja mais coisas a acontecer quando a pessoa nasce com planetas importantes nos primeiros graus. E juntando a isso, já agora só aqui para terminar este enquadramento, os teus filhos nasceram com movimentos sobretudo da lua, ou seja, quando a tua lua entrou na casa 2, que é a casa onde está o teu eu, é como se fossem os filhos entrarem em tua casa, que faz 25, 26 anos, contando os grauzinhos da tua lua até entrar na casa 2, onde está o teu eu, entra a lua. Mas se contássemos os graus entre a lua e Júpiter, que é os filhos e o teu eu, 52 anos, que é uma idade que não seria normal para o primeiro filho, mas o chamado ponto médio, que são 25, 26 anos, são os primeiros filhos. Portanto, tu encontras a lua por duas razões, aos 25, 26 anos, e depois há outros movimentos sobre a lua, também quando tens aos 38, 39 os outros filhos, é outra vez Júpiter e a lua ligados, e depois quando tens o último filho também é a lua chegar a um ponto de ângulo com o ascendente. Então há aqui diversos movimentos da lua, então ficam a saber, para quem não sabe, que não é o único indicador, mas a lua é um dos representantes dos filhos. Muito bem, Sílio, espero não te tenha amassado com esta informação. Faremos depois aqui outro interlúdio para a parte profissional, que é tão ou igualmente fascinante. Esqueci-me só de dizer uma coisa, que é sobre os teus relacionamentos. Então, há quem diga que quando nós olhamos para a casa dos relacionamentos, encontramos algo da história relacional das pessoas. E o curioso é que tu tens aqui Mercúrio em Gêmeos, portanto, Mercúrio está num signo duplo, chamado bicorpóreo, e alguns astrólogos tradicionais diriam 2 casamentos, ou seja, pelo menos 2 casamentos ao longo da vida. Sobretudo porque é o planeta para onde se dirige a Lua. Contudo, a história não fica por aqui, porque a seguir a Mercúrio, uns graus mais tarde, ou seja, uns anos mais tarde, há um Urano também na casa 7 e bastante ligado a outros planetas. E esse Urano é o teu terceiro relacionamento. Porque já não se esperava, é alguém que também tem perfis uranianos, porque ela é ascendente Aquário, fora da caixa, porque são idades mais diferentes do que as outras idades, e está ligado ao teu Saturno, que é o planeta já da idade mais tardia, e ao teu Júpiter, porque o teu Júpiter está em Aquário, então é co-governado por Urano. Então a importância deste Urano era interessante, é que o teu mapa sinalizaria não só a hipótese de um terceiro relacionamento, como agora fica a questão, até a hipótese de um quarto relacionamento. Não seria impossível, porque é um signo duplo. Mas pronto, eu não me vou aventurar por aí, mas para dizer que à luz da astrologia... Vamos com calma. Vamos com calma, não seria impossível. Pronto, Sílio, de carreira, que provavelmente as pessoas estão bastante curiosas para saber mais sobre ti enquanto constelador e como trabalhas com as constelações. Eu já me estou a estender aqui um bocadinho, mas eu acho que ainda vamos conseguir. Tu foste assistente no técnico de engenharia mecânica aos 21, 22 anos, muito novo. E o técnico, para quem não sabe, não é qualquer faculdade ainda hoje. Portanto, era a faculdade top de engenharia, só os cromos de engenharia é que lá entravam e sabiam matemática. Tiveste um percurso de empresário, em diversas áreas. Como é que foi isto? Chegar a constelador e que experiências é que tiveste? Não, para já em relação a todos os negócios que tive, portanto, eu comecei a trabalhar por uma empresa por conta de outrem, e ao fim de pouco tempo independizei-me porque queria crescer e, portanto, meti-me em negócios. Meti-me em negócios e tive de todo o tipo de negócios e tive empresas, portanto, que criei, que fundei, que vendi, que quebrei várias vezes, digamos, e eram empresas na minha de quê? vida. Eram empresas de tudo. Portanto, eu considero-me um especialista de generalidades. Especialista de generalidades, ok. E, portanto, tive empresas desde questões de informática, hotéis, discotecas, bares, merchandising, jogos de empresas, portanto, que fizemos uma coisa muito interessante com o Expresso. E uma das coisas que foi muito curiosa, que só reparei há relativamente pouco tempo, é que todas as minhas atividades profissionais, seja na primeira empresa que trabalhei e em todas as outras que eu criei, eram empresas ou únicas, que ninguém fazia o que nós fazíamos, ou extremamente inovadoras e, portanto, muito especiais. E, portanto, só cheguei, para mim era tudo normal,
Só cheguei ao fim dos anos à conclusão de que assim, mas a minha tendência é para ir para estas difíceis, inovadoras e que é difícil de entrar. Não é? E por isso é que também entrei nas constelações. Porque é a minha tendência. Eu não sei o que é que está escrito no mapa, mas provavelmente depois poderás ver. E é muito interessante. E o que acontece? Acontece é que com esta minha vivência acabei por trabalhar muito, geria muitas empresas ao mesmo tempo e comecei a ficar cansado. O meu foco era dinheiro. Não sabia nada de desenvolvimento pessoal. A minha cabeça era suficiente, achava eu. Portanto, eu neste momento sei que grande parte das minhas decisões nessa altura foram emocionais e foram da parte da intuição, mas eu estava convencido que era só cabeça. E cheguei, digamos, a um ponto em que tinha de sair de onde estava, porque sentia-me um bombeiro das minhas empresas e queria procurar alguma coisa nova. Mas como a minha vida foi sempre relacionada com empresas, eu não sabia fazer outra coisa. Então precisei de fazer um vazio. Vazio esse, curiosamente, que vai começar em 2025 também. Mas já te conto. Criar um vazio, e para isso, o que é que fiz? Vendi as minhas empresas todas. Foi um processo que demorou 4 ou 5 anos para fazer esse vazio, para fazer, digamos, algum cash para estar descansado. Enfim, tinha uma família que não podia, portanto, ficar sem dinheiro. E conseguiste esse cash? Consegui. Portanto, as empresas tinham cash flow e pelo menos tinham... Sim. Não, portanto, eu tive muitas empresas, tive muitos downs e muitos altos, mas o saldo foi extremamente, digamos, positivo, o que me deu um certo descanso para ir à procura de alguma coisa diferente, que eu não sabia o que era. Não é? E procurei coisas diferentes, não é? Portanto, desde começar por paixões que eu tinha tido nos meus 20 anos, que era a astrologia. Estudei astrologia. Foi onde nos encontramos, aliás, onde nos conhecemos, foi no curso de astrologia lá em 2002 ou 2003. Eu depois entrei também na astrologia financeira, também achei curioso, fui fazer cursos de astrologia em Oxford, a Londres, e andei aí, mas depois cheguei à conclusão que não me via como astrólogo, não é? Portanto, e fui fazendo várias coisas, até que cheguei, digamos, a uma área que foi fazer massagem biodinâmica, que era um bocadinho para mexer, as massagens mexiam nas questões pessoais, nas emoções das pessoas. Foi aí que eu comecei a ter consciência corporal, que eu afinal tinha corpo, e até que cheguei, digamos, às constelações, tudo que não gostei, ao princípio. As primeiras experiências achei aquilo muito dramático, principalmente para um engenheiro e um taurino, aquilo era choros e não sei o quê, nem pensar, não é? Muito rapidamente soube que havia constelações para empresas. Fui fazer um curso à Holanda, que foi o primeiro curso de constelações organizacionais que houve. E quando cheguei lá apaixonei-me. Diz assim, é isto que eu quero fazer. E portanto, a partir de aí já não parei. Portanto, continuei a formar-me em constelações familiares, em constelações organizacionais. Comecei a fazer pequenos workshops. Comecei a fazer, digamos, depois algumas formações e depois até chegar a um determinado ponto em que já tive um certo reconhecimento internacional. A minha vida era viajar pelos países todos, portanto, muitos países. Coisa que não fazias quando eras empresário? Fazias? Fazia, também. Houve uma altura, uma das minhas empresas, uma das coisas que eu fazia é que eram jogos de empresa, simulações em computador, que fazíamos em sociedade com um jornal, aqui em Portugal era com o Expresso. Lembra qual é o nome desses jogos, que as pessoas podem lembrar-se? A empresa chamava SDG. Mas havia um nome para esse jogo, eu lembro desse jogo. O nome mudou agora chama-se... Eu não me lembro. Ok, tudo bem. Não, agora já não me lembro. Foram 20 anos lá, mas não me lembro. E depois nós fazíamos a mesma coisa em vários países. E, portanto, eu tinha de viajar aos vários países para dar formação, para eles utilizarem o nosso programa, e depois fazíamos finais nacionais, finais internacionais, e, portanto, era um jogo de gestão. Era um jogo de gestão. Um jogo de gestão, simulava a vida de uma empresa e as equipas tinham de gerir. E o software, o que fazia, simulava o que aconteceria na realidade
se aquelas empresas existissem e se aqueles gestores tomassem aquelas decisões. Podemos dizer que isso eram os primórdios das constelações, já aí? Não. Não? Não, porque aquilo era puramente programado. Ok. Puramente programado, não é? Portanto, não diria que... Não. Uhum. Não. E... Aí não é? Okay. Portanto, e portanto, estávamos aonde? Estávamos na questão da experiência que tiveste, se tinhas viajado ou não, disseste que sim, que tinhas viajado. Não, eu ia-te perguntar o seguinte, que era, tu também tiveste a gerir, penso eu, com sócios, 2 discotecas, não era? Ou bares? Sim, uma discoteca e um bar. Podemos dizer os nomes? Sim. Portanto, a primeira era o Loucuras, que foi famosíssima na época, e depois transformámos-la em Zona Mais, que era, digamos, foi feita no antigo Cinema Jardim, ali na Álvares Cabral. Foi a primeira discoteca que se fez em Portugal em que se transformou um cinema numa discoteca. Incrível. E foi assim uma coisa... estrondosa. Sim, impressionante. E tu gerias isso com os outros negócios ao mesmo tempo? Sim. Portanto, okay. Porque isso era uma sociedade. Isso era uma sociedade, portanto eu estava sempre mais... Eu estive sempre mais na parte financeira, na maior parte das empresas. Ok. E diz-me uma coisa, Cílio, é assim, nós temos em Portugal alguma cultura empresarial, mas quais é que tu achas que são os principais desafios para um empresário em Portugal comparado com os outros países, e se achas que o português é empreendedor ou não comparado com o que vês lá fora? Porque assim, claramente tu fizeste uma coisa que não é também muito comum, que é procurar desde cedo a tua autonomia, porque o normal para um engenheiro técnico é trabalhar, sei lá, numa empresa alemã durante o resto da vida como engenheiro. Não foi o teu percurso, arriscaste em muitas áreas diferentes, e inclusive esta que estás a falar agora, do lazer e do espetáculo. Como é que é ser empresário em Portugal? Olha, ser empresário em Portugal, eu neste momento dou os parabéns a quem o quer ser. Dás os parabéns. Sim, eu não voltaria a sê-lo. Não voltarias a sê-lo? É tão complicado e tão difícil fazer tudo, não é? Portanto, que eu na altura estava habituado e estava no esquema, mas realmente é muito difícil. É muito difícil toda a parte, digamos, burocrática, toda a parte de dificuldade. Mesmo neste momento, quando a gente fala, e eu trabalho muito com startups e não sei o quê, não é? Portanto, eu às vezes não entendo, não é? Portanto, como é que uma pessoa pode fazer, digamos, uma startup quando antes de começar já tens de pagar não sei quantos impostos? Quando, por exemplo, pagas a um funcionário X, não é? E custa-te o dobro. Sem dúvida. O dobro do que ele leva para casa. Sem dúvida. Faz um bocado de confusão, não é? Portanto, e portanto, eu não sei. Portanto, eu neste momento então, até... o que é que se pode dizer a alguém que tenha ótimas ideias de negócio aqui em Portugal e queira avançar? O que é que se pode dizer a essa pessoa? O que é que... eu diria que acredite, que é capaz. E pode o fazer em Portugal, porque em Portugal há muitos negócios de sucesso. A única questão que é preciso ter cuidado é que agora anda muito a moda do empreendedorismo, não é? E parece que é isso que é a saída das pessoas, não é? Portanto, para isso tu tens de ter uma determinada mentalidade e um determinado, digamos, estômago. E portanto, ou tu acreditas, digamos, ou tu tens uma certa facilidade para o risco, ou então não te metas em empresários. Porque a maior parte da gente que se mete em empresários acha que os empresários ganham dinheiro, não é? Portanto, pois acha. A maior parte deles perdem, só não se contam as histórias falidas. E eu nos meus workshops e consultas aparecem às vezes pessoas e dizem: não, eu estou a trabalhar numa empresa, estou cansado, quero sair, quero fazer o meu empreendimento. E eu pergunto sempre porquê. A maior parte das respostas é: quero ganhar mais dinheiro e quero ter mais tempo para mim. E eu aí digo: olha, eu fui empresário toda a minha vida, não é? Ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro, por sorte o saldo foi positivo, e sempre fiz o que quis da minha vida, sempre. Simplesmente desde que sou empresário, tenho uma semana de férias por ano, todos os dias vou para casa a pensar nos problemas da casa, da empresa. Quando estou no fim de semana,
estou a pensar nos problemas da empresa, enquanto os meus empregados vão para a praia, não é? Mas eu faço o que me apetece da minha vida. Eu, a qualquer altura, posso sair da minha empresa. E depois digo-lhes outra coisa, e vocês não se esqueçam de uma coisa. A partir que você sai, deixa de ter patrão, passa a ter um patrão muito pior do que o anterior, que é você. Pois. E se não trabalha, não ganha. Não é? Completamente. E portanto, agora, isto não é para dizer para não ir para empresário, não é? Porque o ser empresário dá um gozo de caraças. Das coisas que eu realmente gostava era aquela possibilidade de quando fechas um negócio, quando chegas a um bom produto. Eu, por exemplo, uma das empresas que tive, que era muito gira, portanto, que nós fazíamos instalações de discotecas, mas além disso fizemos os grandes estádios no Euro cá, fazíamos as instalações no Casino de Estoril, e portanto, quando a gente ganha uma obra para fazer o Casino de Estoril, não é? Portanto, é um gozo terrível, não é? Portanto, e podes ganhar muito dinheiro, não é? Agora, cuidado, não é fácil e não é para todos, não é? Mas eu acho que se a pessoa tem essa vontade, tudo bem. Mas cuidado de como é que... Porque depois existe agora uma cultura do empreendedorismo, não é? Que eu não estou a gostar muito. Que é muito ligada a estas startups, em que se leva uma certa mentalidade para fazer um bom pitch, para arranjar dinheiro para a minha empresa. E então o foco é como é que eu visto tudo isto para que os empresários, ou os business angels, ou os venture capital, metam dinheiro aqui na empresa. Como é que eu os convenço? E não pensam propriamente, digamos, no negócio em si. Tudo isso, não é? E aí, e esta cultura, e eu sei isto perfeitamente porque queria desenvolver, digamos, uma coisa agora, e falei com algumas destas pessoas, e as pessoas só me falavam, digamos, em termos do dinheiro, não é? Isto pode-se ir arranjar dinheiro aqui e aqui. E eu disse, não me interessa. O dinheiro é depois. O dinheiro é sempre uma consequência. Quando tu pões o dinheiro à tua frente, é a maneira de tu perderes. Porque o dinheiro é algo, é uma energia que entra e sai. O dinheiro é só uma consequência. Se tu trabalhares bem, o dinheiro entra-te. Se tu não trabalhares bem, o dinheiro não te entra. E o grande problema muitas vezes é pensar no negócio em si, no produto. Eu apaixonar-me por este serviço. Este serviço vai ser do caraças. Isto vai chegar a não sei quantas pessoas. As pessoas vão gozar com isto. Pronto, ok. Tenho esta paixão. Agora, que preço é que vou pôr a isto para eu poder ganhar dinheiro e ganhar dinheiro dos meus empregados e tudo isso? Isso sim. Mas normalmente é ao contrário. Tenho aqui uma ideia... Como é que eu posso ir arranjar dinheiro? Como o dinheiro não é meu... Sim. Se isto não funcionar, são eles que perdem. Estou a entender. E, portanto, agora, há empresários e há muitos negócios que podem fazer, não é? E eu acho que é extremamente positivo. Cílio, entrando agora nas constelações, porque é o seguinte, eu fiquei já a perceber claramente a tua visão sobre a cultura empresarial em Portugal e sobre o panorama. Não sei se em Espanha será muito diferente ou não, é muito diferente? É talvez um pouco diferente. Portanto, eu acho que em Espanha a mentalidade é mais atrevida do que o português. Mais atrevida. E, portanto, aí tem mais facilidade em arriscar. Ok. Portanto, aqui tem a ver uma coisa, portanto, que eu sinto que o povo português é um povo mais medroso que o espanhol, não é? Ainda não consegui entender porquê, apesar daquelas coisas maravilhosas que fizemos, não é? Mas é assim, não é? E portanto, o espanhol é muito mais... chegar à frente. Exatamente, não é? Portanto, eu, pelo que conheci dos espanhóis... Infelizmente concordo contigo. Mas gosto de outras coisas dos portugueses e também sou gosto muito de falar sobre isso, sobre esse tema. Cílio, uma das grandes questões das constelações, e quem nos está a ouvir, e sobretudo as pessoas que não sabem constelações, é o seguinte. Pronto, tu percebeste que era aquilo que querias fazer, percebeste que era a tua vocação. Depois daquelas primeiras workshops em que não sentiste tanta afinidade, quando chegaste aos organizacionais, deu-te ali um clique, é mesmo isto.
e foi uma grande descoberta. Contudo, demoraste anos, e se calhar ainda acontece, a explicar às pessoas o que eram as constelações organizacionais. Eu recebi e-mails teus, venha um workshop de constelações organizacionais, e recebi para aí durante 1 ou 2 anos o workshop, venha às constelações organizacionais. Mas o que é isto, as constelações organizacionais? E de facto só percebi quando foi um workshop teu. Exato. Qual é que é a melhor forma de se explicar a alguém o que é que são constelações organizacionais ou sistémicas? Olha, eu deixei de explicar. Já não explicas? Deixei de explicar em detalhe. Uhum. Porque as constelações acabam por ser uma metodologia que é excelente, mas tu não consegues explicar algo a alguém que não tem esse conhecimento antes. É a mesma coisa que tu vais a um supermercado. Tens lá um produto ótimo, mas tu não sabes para que serve, não compras. Uhum. E até poderia servir uma necessidade na tua casa. Uhum. Portanto, e este é o tema, digamos, das constelações. Por outro lado, as constelações não é uma metodologia racional, é uma metodologia, digamos, muito intuitiva e trabalha com o teu inconsciente. E inicialmente eu tentava, digamos, explicar algumas coisas e agora tenho uma explicação muito simples, que funciona muito bem. Que é, o que eu digo é que o meu cliente tem acesso a informação que já sabe, mas não sabe que sabe. E é isto que nós fazemos. Portanto, tu, no teu negócio, não é? Tu tens uma série de informações dentro de ti, ao nível consciente e ao nível inconsciente. Uhum. Se olharmos para aquela história do iceberg, não é? Portanto, que é os 10% e os 90%, ninguém sabe bem o que é, não é? Mas cá para baixo há muita coisa, não é? E muitas vezes nós temos inspirações divinas, que a gente está na casa de banho, não é? Ou está na praia e de repente, vou fazer o curso, vou fazer um curso assim, ou vou mandar este produto ou coisa. E tu dizes, isto foi uma inspiração divina. Não foi. Foi uma inspiração de algo que está dentro de ti. Uhum. E portanto, o que nós fazemos nas constelações é ajudar o nosso cliente, porque nós fazemos um trabalho de facilitação, não é um trabalho de consultoria, dizer o que é que tens de fazer. É um trabalho de facilitação para ajudar a que esses insights que estão no teu inconsciente venham ao teu consciente. E quando chegam ao teu consciente, dizem, uau! Uhum. Portanto, como outra frase de definição, com os meus clientes, eu digo, o que eu faço é ajudar aos meus clientes que tenham mais informação para decidir melhor. Portanto, eu não sou um decisor, portanto, nem posso decidir pelos meus clientes. Mas se tu tiveres mais informação, tu decides melhor. E o que acontece no processo de constelações é que são processos relativamente curtos, meia hora, 1 hora, não é? E o cliente imediatamente depois diz, uau, já sei o que eu precisava de saber. Exatamente, veio de repente, não é? E portanto, e é assim um pouco que eu explico. E quando eu explico desta maneira, eu digo assim, João, não gostavas de ter mais umas informações para tu poderes decidir melhor quando lanças os cursos ou quando não sei o que, não sei o que mais? O que é que tu me dizes? Sílio, quero. Ok, então vamos experimentar. Percebes? Portanto, é um bocadinho por aí. E chega de explicação, porque o que tu tens de mostrar é o que tu podes obter com isto. Porque é às vezes... Ou seja, o objetivo final. Exatamente. E não a forma de chegar lá. Não, porque o que acontece, se tu vês qualquer consultor que vai para uma empresa e vai aplicar uma metodologia ABC, ele não explica como é que é a metodologia. Ele só diz o que é que vais conseguir daquela metodologia. O constelador quer explicar porquê. Esse é que é a grande segredo. Porquê que quer explicar o constelador? Porque o constelador não acredita nas constelações. Quando explica demais? Não acredita. Tu não acreditas nas constelações, João. Eu vou dizer porquê. Porque é bom demais para ser verdade. Não te estou a dizer em termos racionais, em termos inconscientes, estás a perceber? Uma pessoa não acredita e diz, isto é bom demais para ser verdade. Se calhar não é bem isto. Portanto, as explicações que tu estás a querer dar ao teu cliente é as que tu precisas para ti.
em vez de acreditar. Portanto, no fundo, tu dizes que a única coisa que é preciso dizer, se fosse preciso explicar, é que a pessoa acede à informação que tem no inconsciente que a ajuda a esclarecer um tema. Não vem necessariamente de um sítio qualquer, vem dela própria, estava imerso e o método, seja qual for, ajuda a pôr isso e ela consegue tomar melhores decisões e ter mais clareza. É isto. Exatamente. Portanto, eu às vezes digo até que nós somos os, como é que eu diria, era os clickmakers. Pronto, fazemos os fazedores de cliques. Em qualquer caso, é bom que eu vou contrariar-te um bocadinho. Portanto, eu vou dizer para as pessoas que nunca tiveram visualmente... Não, eu acredito profundamente, fui teu aluno de cursos organizacionais, e tenho saudades dos teus workshops, inclusive, e vou explicar também já agora uma constelação que não explicar a constelação, mas do lado de um cliente o que é que sente numa constelação do Cecílio, muitas vezes. Mas explicar às pessoas que nunca ouviram falar nisto, que o normal, o clássico do método, porque se pode fazer com objetos, com papéis, pode-se fazer só com pensamento, só pensar, mas o normal, o clássico, será com pessoas, em grupos de pessoas, normalmente reunidas em roda, em que há um tema, o entrevistador faz uma entrevista, neste caso o Cecílio, que digamos que entala as pessoas na entrevista, porque a pessoa percebe que afinal o problema que ela tem não era exatamente aquele, e ela queria convencer-se que era aquele, mas depois dessa entrevista, alguém, neste caso o facilitador, escolhe variáveis, ou a própria pessoa, ou em conjunto, escolhem pessoas para representar essas variáveis, que podem ser anónimas, ou seja, as pessoas que vão representar coisas como a empresa ou os sócios não sabem o que é cada coisa, e depois simplesmente sentem ou deixam fluir alguns sentimentos ou sensações no meio da sala, consoante as posições, verbalizações, etc. Lá está, aquela informação que estava no inconsciente vem à tona e depois é o cliente que tem que lidar com isso. Podemos dizer assim? Sim, e principalmente, e não é só pelo que as pessoas dizem, mas é também principalmente pela representação tridimensional dos elementos. Portanto, da maneira como é que os elementos se relacionam em termos visuais para o cliente nesse espaço, isso já lhes traz imensa informação. Ou seja, imaginemos que isto, para quem nos está a ver, isto seria, por exemplo, um chefe, vamos dizer que o problema era com o chefe. Este seria a própria pessoa, imaginemos, e depois a pessoa colocaria, podemos imaginar aqui, sei lá, outro fator da empresa, aqui no meio, neste caso. Portanto, é uma coisa tridimensional e, portanto, nós por aqui já visualmente percebemos que se calhar há aqui um bloqueio qualquer, não é? Portanto, sim, para verem mais simples, às vezes pode ser assim. Reparem, temos aqui os clientes. Temos aqui os clientes, temos aqui o chefe e tenho o vendedor ou não sei o quê. Imaginemos que esta pessoa está a olhar para ali. Está de costas. E, portanto, vê-se logo qual é, digamos, a dinâmica. E então aí vamos estudar o que é que se passa com esta pessoa. Não é? Portanto, que pode estar a olhar para alguma coisa dentro da empresa, pode estar a olhar para alguma coisa dentro dele e, portanto, não consegue estar presente para o cliente e por isso é que o cliente foge. Todo o sentido. E, portanto, tem muito a ver, o tridimensional, muitas vezes, tem mais força do que o que as próprias pessoas dizem. E eu quero contar um dos meus exemplos contigo, mas antes disso queria te perguntar o seguinte, que é, eu também, como teu aluno e depois também estudante de constelações familiares, eu nunca gosto de alunos, portanto, porque são todos os meus colegas. Pronto, como teu colega, acho que há um tema que muitos facilitadores podem se intrigar, que é como é que eu sei efetivamente o resultado daquela constelação naquele cliente. Porque às vezes há constelações que parecem um espetáculo e toda a gente diz, uau, que espetáculo que aqui está, foi um filme, mas depois na verdade a pessoa, mais uns anos mais tarde ou uns meses mais tarde, a pessoa está exatamente na mesma. Exato. E há outras que aparentemente não houve espetáculo nenhum e aquilo, a pessoa até nem expressa grande coisa, mas depois, passado umas semanas ou quando a contactamos, aquilo teve um efeito muito poderoso lá dentro. Como é que nós conseguimos avaliar isso? Olha, essa é a grande questão. Por isso é que eu também, sabes que eu sou um bocadinho provocador. Eu gosto de dizer que eu não acredito nas constelações. Eu só acredito no meu cliente. Porque quem tem de fazer o trabalho é o meu cliente. Nós, como facilitadores, fazemos o melhor possível e às vezes fazemos constelações espetaculares. Não é? Agora, o que o cliente faz daquilo que aconteceu na constelação é a responsabilidade dele. Eu estou com o meu cliente durante uma hora, digamos assim,
e depois o que ele faz depois não o posso acompanhar o resto da vida dele. Não é? Portanto, o que nós temos de ter é a arte de tentar mexer naquele clique que faça. Agora, há muito cliente que tem sempre, que acredita, digamos, nos milagres. Olha, vou à constelação e a constelação resolve o meu problema. Portanto, esses nunca estarão sempre na mesma, por muitas constelações espetaculares que faças. Portanto, eu nunca sei. Portanto, e eu digo muitas vezes aos meus alunos, portanto, a única maneira de eu saber se uma constelação que eu faço é boa ou não é se o meu cliente, ao fim dos meses, me dá feedback. Pois, é a única forma. É a única forma. Eu não posso garantir, porque eu não tenho poder para mexer nas pessoas. E muitas vezes digo, aliás, se eu tivesse esse poder, que a pessoa que me vejo com um problema e eu te resolvo, provavelmente eu já era milionário. Pois, mas estás a caminho. E eu ia-te falar precisamente disso, que é que não fazes marketing nenhum e tens os cursos sempre cheios de pessoas e de pessoas de todo o mundo, mas eu já lá vou a esse ponto, porque o nosso tempo está a escassear e eu tenho que geri-lo muito bem. Estás desde já convidado a vir um segundo encontro só para falar de constelações. Com todo o gosto. Porque ainda há aqui imensas perguntas e eu estou a ficar assim um bocado já apertado. Mas queria-te fazer só aqui uma explicação e dar um exemplo. Num dos casos de uma constelação que eu fiz com o Cecílio, num dos workshops dele, eram para aí 60, 70 pessoas numa roda, em que ele, ok, quem é que tem um tema? Levanta o braço e tal, ok, eu nos tenho um tema. Eu na altura tinha um tema que eu teimava que num terreno alentejo, que eu estava a comprar, aquilo não estava a correr nada bem. E o Cecílio então entrevista-me, começa-me ali a pressionar, perceber realmente se eu estou mesmo focado naquilo ou não, ou se há outras coisas na minha vida e tal. E depois sugere-me, ok, vamos montar a constelação, eu vou escolher pessoas do grupo que vão representar variáveis que ele dizia quais é que seriam as variáveis, mas foram anónimas, ou seja, tu disseste, só tu é que vais saber quem é que vai representar o quê. Ninguém do grupo vai saber o que é o teu terreno, ninguém do grupo vai saber quem é que és tu, ninguém do grupo vai saber as outras variáveis. Só tu é que sabes, eu também não sei. Portanto, eu devo dizer, como constelador, fazer isto com um grupo enorme, ou seja, o constelador não estar também consciente do que é que são as variáveis e deixar tudo na responsabilidade do cliente, dobra e há um risco enorme de ele poder sair de lá mais confuso, se as pessoas estão fora das constelações ou não. Mas no meu caso o que aconteceu foi que eu tinha de facto uma questão prática, material, e no meio da constelação, com o processo, fico a perceber uma coisa que não faz sentido nenhum. Que é que faltava algo na minha vida que não era um terreno e que possivelmente era a vinda de um filho. E saí da constelação furioso com o Cecílio. A pensar, o Cecílio, isto foi uma palhaçada de uma constelação, isto não me fez sentido nenhum, e ele era fixe, mas isto aqui, não gostei assim muito, porque isto não faz sentido, o que saiu desta constelação e tal, e fiquei assim, porque o meu ego ficou bastante amachucado, porque eu queria ver uma solução para o meu problema prático e de repente vi outra história à frente e que eu achei não faz sentido. E passado uns meses, depois de processar e depois de seguir a minha vida, e passado uns anos, claro, mas sobretudo uns meses, de facto eu tive um filho, como já disse, foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, e o que estava lá era isso, aquilo que faltava, e que eu senti que era isso, mas que na altura não me fez sentido que acontecesse. Então, eu não posso dizer que tenha sido muito ativo com a informação da constelação, mas pelo menos baixei a bola para não ser tão teimoso em certos assuntos e permitir-me a viver outras coisas. E realmente, não que aquilo fosse uma viagem no tempo, mas o tempo verificou aquele cenário como o cenário mais real e o melhor para mim. E eu admito que haja muitas pessoas que saiam de lá e nunca mais pensam na constelação e ficam confusas na mesma e não querem validar aquilo, mas se calhar há outras que fazem algum clique e agem no momento, há outras que demoram meses. Exato. Não, mas o que tu relatas é interessante, porque no fundo, ainda por cima, eu já não me lembrava, não é? Portanto, de eu não saber nada o que é que se passava, o que se passava ali, não é? Portanto, a informação que chegou do teu inconsciente. E portanto, a única coisa que é interessante é exatamente isso. Portanto, é uma parte, uma dúvida, um anseio que tu tinhas inconsciente que veio ao de cima, não é? E quando tu chega ali e choca e diz assim, não, eu não quero ver isto. E portanto, mas agora estás a ver. Agora o que é que tu fazes com isso? Exato. É o teu problema, não é? E é isto o que a gente faz, e o que é bonito neste trabalho é que é o cliente que o faz.
não é? Portanto, exatamente. E quanto mais nós facilitadores conseguimos estar fora, a ajudar o cliente a que tenha este tipo de sensações, ótimo, porque eu não tenho possibilidade nem capacidade para entrar dentro de ti e saber o que é que se passa aí dentro. Exato. Porque muitas vezes o que eu digo ali é que a verdadeira constelação não acontece à nossa frente. A verdadeira constelação acontece dentro do cliente. Ninguém sabe o que é que o cliente viu, ninguém sabe o que é que o cliente sentiu, e portanto é preciso ter muito cuidado, que há aí alguns facilitadores que interpretam a constelação, não é? Portanto isso é preciso ter muito cuidado, porque eu acho que nós somos essencialmente facilitadores. Ok, ficou bastante claro, acho eu, para as pessoas, aqui segundo o Cecílio, que a importância de facilitar e não resolver, quem resolve é o cliente, fica com acesso a nova informação que permite resolver o problema de outra forma, mas é sempre a sua decisão. Não é a decisão do constelador. O constelador ajuda, facilita que ele aceda a essa informação. Estou mesmo aqui a ficar apertadíssimo. Tenho aqui mais duas questões que vou pedir para responder telegraficamente, que são as seguintes. Eu sei que os temas que tu tratas são sobretudo profissionais, pronto. Mas dentro dos temas profissionais há algum tema mais típico ou mais frequente? Ou não? Esta é a primeira pergunta, depois falta mais uma. Não. Não há um problema mais frequente? Não. Mudanças de carreira não é mais frequente? Gestão de sócios não é mais frequente? Venda de uma empresa não é mais frequente? Acontece tudo. Tudo. Não há. Eu não considero, portanto, porque... e eu trabalho, como sabes, digamos, em muitos países, não é? Portanto, agora estou a fazer uma formação na China, com os chineses, não é? E é curioso que os temas que vêm... São parecidos. É tudo parecido, mas tudo variado, não é? Portanto, não é... Tudo parecido, mas a essência das pessoas é a mesma, percebes? E todos os temas que tu referiste aparecem, sim. Mas não é que haja maioria... Por exemplo, sai ou não sai desta empresa, vou ou não vou para trabalhar por conta própria, contrato ou não contrato esta pessoa, faço sociedade ou não faço sociedade, entre um e o outro trabalho, qual é que eu devo escolher? São esse tipo de perguntas. Sim. De tudo, mas por exemplo, só para só um pequenina parte, quando tu dizes sai ou não sai da empresa, não é? É muito importante a entrevista que se faz. Pois. Porque a maior parte das vezes não é essa a questão. Pois. Muitas vezes as pessoas pensam que é um dilema, sim ou não. Não, a maior parte muitas vezes é que a pessoa já decidiu. Então eu já decidi sair, não sei é como, e portanto quer fazer uma constelação para ver se sai ou não. Ok. Outras vezes é exatamente ao contrário. E às vezes eu pergunto: ok, você quer sair? Epá, já estou farto daquilo e não sei o que e tal. Ok, e se você arranjasse uma melhor maneira de estar na empresa, você ficava? Epá, isso é capaz de ser assim. Pois. Portanto, há muitas soluções, não é? Agora, muitas das decisões do sim ou não, que é os tais dilemas, muito cuidado, porque a maior parte deles não são dilemas. Não são dilemas. Daí eu acho que a sabedoria do entrevistador é muito importante. Última pergunta, antes de passarmos só à parte digital, que é a última parte, e eu vou fazer aqui um interlúdio astrológico, que é... há nacionalidades que estão mais abertas para as constelações organizacionais nesta fase? Quais é que são os países que mais te aparecem? Se há culturas que já estão mais disponíveis, outras que estão mais fechadas ou não? Porque tu já viajaste pelo mundo inteiro, eu sei que pelo México imenso, agora China, tens imensos da Turquia, alunos. Há alguma nacionalidade mais presente ou há alguma cultura mais aberta ou mais fechada? Há um país só no mundo em que a constelação é já uma metodologia natural nas empresas, que é a Holanda. Eu ia dizer Brasil, mas não, Brasil não. Brasil em termos familiares, em termos jurídicos, sim, em termos empresariais, não. Na Holanda está muito aberto às empresariais. Muito, muito aberto. A maior parte das empresas já sabem o que é constelações e, portanto, já procuram. Portanto, e aí já há uma questão interessante que agora vais à procura de quem é que é o melhor para fazer a constelação, não é? Portanto, nos outros países não. Nos outros países é muito... Ainda é difícil, não é? Mas é o que eu digo sempre aos meus alunos, porque os alunos dizem, não, mas é que é muito difícil entrar. Eu disse, não é muito difícil entrar. O que acontece é que no mundo há milhões de empresas. Quantas empresas cada um de nós precisa? Meia dúzia. Portanto, não percamos esforço a ir às empresas em que são muito fechadas e que não faz sentido, digamos, entrar e que não querem, porque há outras que estão interessadas, digamos, em entrar, não é? E isso reflete também no haver mais alunos da Holanda ou nem por isso?
Não, eu não tenho alunos da Holanda. Apesar de ser o país mais aberto para tenho um, mas porque na Holanda há muita formação. Okay. Por isso não vem. Há mais concorrência. Não vêm cá, não é? Portanto, eu tenho 3 grupos que normalmente faço, ou que fiz até ao fim deste ano, não é? Portanto, um grupo português que é Portugal e Brasil, um grupo espanhol em que mete todos os países sul-americanos e Espanha, e um grupo internacional que mete gente de todos os países. Eu posso dizer que o ano passado tive nos 3, portanto, umas 120 pessoas 120. De 40 países. 40 é imenso. E há algum país mais representado? Não. Portanto, no grupo português e Brasil, claro que sim. Mas os outros é muito variado, não é? Portanto, não se pode dizer que seja China ou que seja Turquia, não se pode dizer. Não, e depois tenho um separado, tenho um grupo separado só para a China. Porque para a China? Porque na China tenho de fazer com tradução, como é evidente. Okay. Ainda não sei chinês. Ok. E os chineses estão-se a abrir, então? Então, mas também... Com resistência. Há algum país particularmente fechado e que tu achas estranho ser tão fechado? Por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos ou não? Agora exatamente neste momento não sei, mas uma grande surpresa que eu tive aqui há uns 3 ou 4 anos, não, 3 ou 4 anos não, antes do Covid, foi os Estados Unidos. Surpresa negativa ou positiva? Negativa. Muito fechados. Muito fechados. E então entendi porquê, porque é uma sociedade muito conservadora. E de facto bastante mais fechado, não é? E tem um outro tema curioso, enfim, não vamos entrar aqui nisso, mas que é uma dúvida que eu tenho. Porque é que nas constelações familiares e organizacionais, porque houve lá um tema com isto, não é? Praticamente não há pessoas negras. Na igreja? Não, pessoas negras. Negras, não está a perceber. Não encontras nas constelações familiares. É muito curioso. Muito poucas. Mas espera, em todo o mundo? Sim. Não há? Muito pouco. Curioso. Vais aos Estados Unidos, percebes? Eu estive lá em vários congressos e fiz esta pergunta. É de facto curioso, sobretudo porque uma das origens, supostamente, era a própria África do Sul. Exato. Isto é um dos uma questão que temos, um dos mistérios que temos para resolver. Ok, antes de falarmos, Cílio, para terminar, antes de falarmos no tal processo que o Cílio vai divulgar, que eu acho que pode revolucionar a forma de fazer constelações no mundo e que foi uma descoberta e de certa forma não, mesmo invenção tua. Já vais explicar como é que chegaste lá e as vantagens e desvantagens. Eu gostava de fazer só um outro interlúdio, se me permites, astrológico, não agora sobre a tua parte familiar, mas sobre a tua parte vocacional. Vou pedir de novo para colocarem aqui no ecrã a equipa o teu mapa, mas para dizer que já agora há pouco esqueci-me de dizer que de facto as tuas mudanças emocionais também corresponderam à mudança do Sol de signo, contando 1 grau por ano. Por exemplo, aos 36 anos, 36, 37 anos, quando casaste a segunda vez, o Sol entrou em Caranguejo, que era um signo também emocional, mas quando casaste pela terceira vez e tiveste o 5º filho, o Sol entrou em Leão, portanto houve muitas mudanças do Sol, que é muito a nossa essência, embora o teu Sol também esteja muito ligado à carreira. Então o que acontece é que o Cílio tem o Sol na casa 6, que é a casa do trabalho, e normalmente quem tem o Sol na casa do trabalho, sobretudo pelo caso, tem aqui uma boa ligação de ângulo harmonioso com o meio do céu, são pessoas que precisam de um trabalho onde haja algum palco e onde eles sejam eles próprios, ou seja, onde eles sejam eles próprios. Embora não seja o teu planeta vocacional, porque, por exemplo, tens meio céu em Virgem, que é típico dos engenheiros, portanto, sobretudo Mercúrio está aqui ligado por ângulo também ao meio do céu, então a engenharia era uma das possibilidades. Contudo, o mapa também sinaliza o progresso ao longo da vida, ou seja, para que tipo de funções e que tipo de trabalhos é que nós tendemos a desenvolver a nossa vida. E no teu caso é claramente representado pelo planeta Júpiter, que é o teu regente do ascendente Sagitário, que está numa casa 2, que também é uma casa considerada de trabalho, em Aquário. Então o que é Júpiter? E é importante sobretudo pelo ângulo que faz com o ascendente, ou seja, é o teu propósito de vida pessoal, profissional, enquanto características da personalidade, mas também enquanto características de carreira. E o típico, o Júpiter Aquário, para já fazer coisas diferentes e únicas, inovadoras. Pronto. E sobretudo em áreas de consultoria, ou em áreas de formação, ou em áreas de ensino, às vezes marketing, porque o Júpiter não é só isso, também dá para as vendas, também dá para investigação académica, mas sobretudo os consultores ou formadores são jupiterianos por excelência, e aqui neste caso com coisas de grupo, portanto energia de Aquário e diferentes, e eu acho que pronto, isso aconteceu muito claramente.
outra curiosidade interessante é que a idade de Júpiter, segundo Ptolomeu, que é um dos autores mais importantes, é sobretudo dos 56 aos 68. Então foi quando tu descobriste as constelações e digamos que o teu mapa tinha sido analisado uma época áurea de descoberta profissional e de competências, precisamente na altura em que tu encontraste as constelações, não só por isso, mas porque a distância de Júpiter, que é o teu eu, até ao teu Sol, que é o brilho profissional ou a tua essência vocacional, são 110 graus, que corresponderia a 110 anos, portanto é um span longo, mas por isso é que nós astrólogos dividimos, quando são essas contas, por 2, chamado ponto médio, e 110 dividido por 2 dá 55 anos, que é exatamente quando tu descobriste as constelações, ou seja, é o teu Júpiter, o teu eu a chegar ao teu Sol, que é o teu brilho. Então quando a Lua chegou a ti, tu recebeste os filhos, e quando tu chegaste ao Sol, encontraste a tua vocação e a tua essência vocacional e profissional. Então fica aqui esta nota como importante. Bem interessante. Para além do facto de na tua casa 2 primeiro tens Capricórnio, ou seja, uma coisa empresarial, e depois Júpiter em Aquário, ou seja, uma primeira fase mais corporativa e depois uma fase mais de loucura e de inovação. Ok, Cílio, por falar em inovação, aqui, tu tiveste aqui uma epifania gigantesca, para além das várias que já tiveste na tua vida, que salvo erro foi durante a pandemia. Ou já tinhas a ideia antes de fazer um tabuleiro digital? Não. Foi mais ou menos nessa altura, aliás, por razão, porque quando veio a pandemia, eu tive de mudar para fazer curso online, mas eu não acreditava. Nos cursos online? Não acreditava nos cursos online, não acreditava nos cursos online, não acreditava nos cursos online de constelações. Ok. E achava que não era possível fazer constelações online. E, portanto, acabei por lançar-me, por pressão, enfim, das pessoas que me conhecem, e disse, vou tentar. Com muitas coisas na vida, fui fazendo por pressão externa. E comecei a fazer com o que havia, digamos, na altura. Portanto, o essencial para mim, em termos das constelações, como disse há bocado, digamos, é o cliente poder ver a tridimensionalidade do seu sistema. E então nós inicialmente, durante esses cursos online, utilizávamos uma folha de PowerPoint que era partilhada entre os vários participantes e sempre sonhei, digamos, a partir dali, digamos, de fazer isto de uma forma muito mais profissional, não é? E daí surge a ideia de desenvolver, digamos, um tabuleiro, que no fundo é um tabuleiro, não é? Mas que está, digamos, através de uma plataforma, que existe, digamos, um tabuleiro, em que o tabuleiro pode-se mexer. Eu vou pedir para a equipa colocar umas imagens do tabuleiro para se poder ver aqui no vídeo. Pode-se mexer o tabuleiro, podem-se pôr peças no tabuleiro e toda a gente pode estar a trabalhar ao mesmo tempo. Portanto, neste momento, eu, quando faço uma constelação, por exemplo, com um cliente empresarial, imaginemos o meu cliente empresarial está na Suíça, e tenho representantes de vários países, que estão nos Estados Unidos, Turquia, Espanha, México, que vêm, está cada um no seu país, e todos eles estão a mexer na mesma plataforma ao mesmo tempo. Portanto, de uma forma muito intuitiva, e o cliente tem uma visão extraordinária, não é? Portanto, para já, é muito mais rápido, porque não precisamos de deslocar-nos, e funciona de uma maneira espetacular, não é? Portanto, eu ia te perguntar quais é com as vantagens e desvantagens de fazer com o teu tabuleiro. Em muitos casos eu direi que é melhor fazer com o tabuleiro. Do que com pessoas numa sala de hotel reunidas. Tenho tido experiências impressionantes. Posso dizer, em termos estatísticos concretos, em termos dos cursos, portanto, os cursos online que fiz, que foram 3, portanto, são cerca de 400 pessoas. A percentagem de pessoas que foram aos meus cursos online, que continuam a trabalhar em constelações, é superior do que a percentagem das pessoas que foram aos meus cursos presenciais. Estranho. Mas porque usam o tabuleiro ou porque aprenderam de outra forma? Não sei. Não sei. Talvez seja porque têm mais interesse em fazer, não sei. E evidentemente, digamos que o tabuleiro facilita, mas quando não tens o tabuleiro e estás em presencial, funciona perfeitamente, não é? Agora, estou num projeto, não sei se vou lançar ou não, que é pegar nesse tabuleiro
que temos para constelar e que funciona, digamos, muito bem, para evoluir para uma coisa tipo autoconstelação utilizando inteligência artificial. Uau! Mas o 2.0 ou 2.0. Mas isto é, digamos, é um sonho que eu, como todos os sonhos, não acredito muito que seja possível, mas não deixo de trabalhar nisso. Até acontecer. E se acontecer, aí é que pode ser uma grande revolução. Bem, incrível. Com inteligência artificial então seria... E devo dizer, para quem não conhece o mundo das constelações, que de facto cada constelador é único, mas eu posso dizer que o Cílio é mesmo único neste aspecto, porque a maioria dos consteladores durante a pandemia estava a chorar, que não podia trabalhar, e o Cílio reinventou-se de que maneira. E já agora faço o meu testemunho, tendo em conta que uso o teu tabuleiro enquanto coach e constelador de grupos. Comecei este ano e estou completamente rendido. Completamente rendido. Não fica nada atrás de uma constelação real com pessoas. Em alguns casos até penso que será mesmo melhor, como tu estavas a dizer. A informação que surge é imensa na mesma. Temos na mesma a visão tridimensional, e o cliente sente-se muito seguro em partilhar as coisas, porque também, no caso de um coaching sistémico, está 1 a 1. Para grupos também funciona. E para grupos tem uma grande vantagem que o presencial não tem, que é, se tu tiveres um grupo pequeno e precisares de muitos representantes, podes pôr uma pessoa a representar várias figuras, e funciona perfeitamente. Perfeito, top. E, portanto, eu recomendo já agora, e recomendo a quem queira ser constelador, conhecer o CESI Tool, que é assim que se chama. E estamos mesmo a chegar ao fim, já não temos praticamente tempo, mas eu queria te perguntar, Cílio, recomendo vivamente o trabalho do Cílio, quer os cursos dele ao vivo, quer online, quer esta ferramenta do tabuleiro digital, que eu acho que vai revolucionar quem é constelador e quem trabalha em coaching, porque é incrível a utilidade que tem, e lá está, porque também ultrapassa o problema do espaço e do tempo, por causa das pessoas poderem estar em várias partes do mundo a fazer, e o efeito é forte na mesma, e é claro. Eu já fiz para mim também, muitas vezes quando tenho dúvidas, e já me avançou aqui muito com os meus projetos. Para terminar, Cílio, as seguintes perguntas: como é que as pessoas podem comprar o CESI Tool, e como é que te podem contactar para os teus cursos e para as tuas formações e serviços? Para mim a maneira mais simples é escreverem no Google Cecílio Ferrandeiro Regojo, vão ao meu site, que é o Talent Manager, talentmanager.pt, talentmanager.pt, e portanto está lá o e-mail e os contactos telefónicos. Portanto, e para o CESI Tool a mesma coisa? Para o CESI Tool sim, portanto, mas o CESI Tool talvez seja mais simples de experimentarem logo, portanto, porque há mês gratuito. Exatamente, portanto chama-se CESI, CECI Tool, T-O-O-L .online. Portanto, é fácil de decorar. CECITool.online, e tem um mês de experiência gratuita. Exatamente, é experimentar e brincar com aquilo. Cílio, foi um prazer enorme entrevistar-te. Tu foste muito importante aqui na minha formação profissional e também devo dizer para a vida. E eu espero que as pessoas apreciem este teu contributo de coração aberto, tanto na parte profissional como na parte pessoal. E quero-te apenas agradecer. Não sei se tens mais algo a dizer, mas da minha parte, muito gratidão. Eu quero-te agradecer o convite, que é sempre um prazer, e eu gosto muito deste tipo de conversas que temos, seja aqui ou particularmente. E também, digamos, dizer-te, enfim, já também um momento publicitário, que não percam este homem, o João, que é uma pessoa muito especial, não só, portanto, na parte mais conhecida da astrologia, e na parte, digamos, que ele agora está a desenvolver na parte da astrologia financeira, que é qualquer coisa diria, especial. Muito grato, não era para dizer isso, mas obrigado, Cílio, na mesma, grato. Aproveitem, conheçam o mundo das constelações, conheçam sobretudo também que a abordagem do Cílio, que todos os consteladores são únicos e o Cílio tem uma abordagem imperdível. Se ele vier... Tu vais fazer um evento em Portugal? Vou fazer agora no fim de outubro. Mas já está cheio ou não? Sempre cabe mais algum. E queres dizer quando é que vai acontecer? É de 28 de outubro a 3 de novembro. De 7 dias formação, seguidos. 7 dias seguidos de formação em constelações organizacionais. Portanto, já não vais a Lisboa há muito tempo, se calhar para o ano não vais a Lisboa. Já não venho a Lisboa há muito tempo, não é? Portanto, e o ano que vem... 2025... vai ser um ano de... pausa. Vazio. E pausa e reflexão. Vou fazer algumas coisas por convite, mas não vou organizar nada, portanto preciso de... Quem quiser, aproveite também a presença aqui deste homem em Lisboa. E muito grato. Obrigado, João.